Eu sou formado em Recife, né? Em 1972. Vim fazer residência médica aqui no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, né? Fiz minha residência de cardiologia clínica e hemodinâmica, né? Lá no Dante Pazanese, e aqui na Beneficência Portuguesa também, né? Era um conjunto lá do Dante e aqui na Beneficência. E isso eu passei de residência médica uns 5 anos, né? De residência médica de cardiologia clínica e hemodinâmica, né? Depois eu fiquei trabalhando na equipe do professor Habib Jatene, né? Durante 15 anos, né? Depois nós formamos uma equipe aqui na Beneficência, com o já falecido professor Egas Amelin, né? Ao lado do doutor Estécio Figueiredo de Assis e do doutor Jorge Bichler, né? E que temos essa sociedade até hoje, né? O doutor Egas faleceu, ele era o chefe da equipe, e ele faleceu no ano passado, em julho, e a partir daí eu assumi a equipe, né, como responsável pela equipe, que eu estou até hoje. Nesse período eu fiz toda essa residência médica, depois participei da equipe do professor Habib Jatene, e nesse período eu participei de muitos congressos, né, tanto no Brasil quanto no exterior, cursos também, fiz aperfeiçoamento no exterior também, principalmente nos Estados Unidos, né, parte na Europa também. E participei durante todo esse período de trabalho científico, publicações, publiquei um livro, né, sobre a especialidade, fui presidente da sociedade em 86, então nesse período nós fizemos bastante atividades científicas e também atividades de... Naquela época estava começando a angioplastia coronária, né? E nós nos empenhamos bastante na possibilidade de a angioplastia coronária ser divulgada em todo o Brasil, né? Tive a oportunidade nessa ocasião de, em diversos lugares do Brasil, fazer demonstração da angioplastia. Fui nos órgãos oficiais do governo também para oficializar a angioplastia coronária, e esse processo foi andando e depois se concretizou com a angioplastia coronária ser reconhecida tanto no órgão do governo, na época o NAMPS, e depois o SUS, e nos convênios também, os convênios privados também, né? Então, a partir do momento que foi aceito pelo governo, pelos órgãos oficiais do governo, a angioplastia coronária como a forma de tratamento da doença coronária, praticamente foi obrigado aos convênios particulares também terem que aceitar esse procedimento como uma das terapêuticas da doença coronária, né? Então nós tivemos essa oportunidade. Fizemos diversos congressos nessa minha gestão. Um deles foi a comemoração de 10 anos naquela época, em vez de chamava Departamento de Hemodinâmica e Anticardiografia. Nessa mesma época, eu já falei anteriormente, nós publicamos um livro do departamento, um livro especializado na nossa área, né? E tivemos uma atuação que eu acho que foi bastante razoável, intensa,
tanto na parte científica quanto na parte profissional, né, para nossos associados naquela ocasião. Então essa é uma fase da minha vida muito interessante, né? Ser presidente da sociedade. E foi bastante produtiva também, no aspecto científico, né? Foi muito bom. Na minha vida profissional, depois eu fiz o doutorado na Universidade de São Paulo. Hoje eu sou doutor em cardiologia pela Universidade de São Paulo e dirijo aqui a equipe Wilson Pimentel, que meu nome é Wilson Pimentel, da Beneficência Portuguesa, e nós temos da equipe e anteriormente à equipe eu tenho aproximadamente talvez uns 200 trabalhos publicados sobre a hospitalidade, 40 capítulos do livro, um livro publicado, trabalhos apresentados em congressos, Brasil, exterior, dá aproximadamente uns 300, né? E isso foi uma produção científica da minha vida muito, muito interessante. Na época do departamento, que depois virou sociedade, né? Eu fui 4 anos junto com o professor Dr. Sigmituzo Zarier, que já falecido, né? Eu fui secretário, ele era presidente, eu era secretário dele, né, durante 4 anos, e posteriormente, ele me apoiando, eu fui presidente da sociedade, né? Então, houve uma escala, né? Eu comecei como secretário-geral da sociedade, né? Junto com o professor Arier. Também já naquela época nós tentávamos oficializar a angioplastia coronária, que foi a época da angioplastia coronária. E depois eu continuei esse trabalho e no final foi reconhecido essa angioplastia coronária como médico. Então, o trabalho associativo veio dessa época. Eu fui secretário dele, né, indicado para ser secretário dele, e a partir daí eu me projetei para ser o presidente, apoiado inclusive pelo professor Sigmituzo Zarier. Eu passei 4 anos com ele, e ele era uma pessoa muito especial, uma pessoa que era muito importante na ocasião, uma pessoa, mas muito simples. O aspecto dele ser uma pessoa simples, ser uma pessoa de um nível de trabalho extremamente intenso. Eu pessoalmente nunca vi ninguém com um nível de trabalho tão intenso. Ele praticamente trabalhava durante o dia todo, desde cedo até altas horas da madrugada, todos os dias, finais de semana. Era uma pessoa muito ativa, além da época que eu participei junto com ele da sociedade. Nós viajamos milhões de vezes para Brasília, para o Rio, na época o INAMPS, para resolver o problema na angioplastia, para Brasília e outros lugares do Brasil. Então ele tinha esse aspecto de ser uma pessoa extremamente dedicada, né, trabalhadora, nunca se negou aos colegas que precisavam dele para orientação e diversas situações que ele era um dos especialistas mais famosos da ocasião, né? Então ele era uma pessoa especial, uma pessoa realmente muito especial. Pertencia ao Instituto do Coração, lá do HC, né, o INCOR. Trabalhava bastante lá, trabalhava aqui também, né? E isso ele fazia com bastante amor. Ele gostava, a doutoria, ele gostava de várias coisas, entre as quais era trabalhar, era uma pessoa que trabalhava assim de maneira intensa, na parte
da sociedade, que eu participei com ele como secretário-geral, ele também se dedicou intensamente, fazendo diversas atuações, tanto científicas quanto na parte também de profissional, ajudando a todos aqueles societários, né, da sociedade. E isso ele desenvolveu bastante a sociedade também, e eu como sócio, eu acompanhava ele naturalmente, né? Mas ele era uma pessoa realmente especial, uma pessoa simples, trabalhadora, do grau que ele tinha atingido importância em nível nacional. Ele era uma pessoa extremamente dedicada e simples, uma pessoa muito diferenciada em relação à média geral, né? Teve muitos fatos curiosos. Vou contar um assim só para a gente relembrar. Eu, quando comecei em Colher, eu era o secretário. O secretário é aquele que leva mais carrega o piano. Né? Que fica, o presidente ele resolve e o secretário ele fica carregando o piano. Então eu lembro do Ariel, ele era uma pessoa que trabalhava tanto, ele era maníaco do trabalho, uma coisa que eu nunca vi igual. Mas uma vez eu tinha um negócio muito complicado para resolver, que apareceu assim, e já era, eu recebi essa notícia, eu acho que era meia-noite e meia. E eu estava aqui na Beneficência, nesse horário, liguei para a casa dele e a esposa dele atendeu. Eu falei, olha, estava precisando falar com o doutor ali com urgência, porque é uma coisa importante, tal. Ela falou, ele não chegou ainda, porque ele está fazendo lá no Encor, tem uma urgência lá, tal. Mas você liga lá pela 1, 2 horas da manhã. Bom, liga 1 hora da manhã, é complicado. Então eu falei para ela, digo, olha, dona Kay, que era o nome dela. Então eu falei o seguinte, eu vou ligar bem cedinho amanhã para falar com ele, em vez de ligar 2 da manhã, é mais complicado, porque dá para ligar amanhã cedo. Então lá pelas 6h30 eu ligo para ele. Ela falou, não liga às 6h30 não, que ele já saiu. Não. A figura realmente, às vezes ele dormia no hospital, né? Na maca, ele tinha que fazer exame cedo, ficar tão tarde no hospital, que não dava tempo de ir para casa embora e voltar e dormir no hospital. Essa assembleia, na verdade, não foi uma assembleia, foi a fundação que começou como um departamento de hemodinâmica e angiografia, né? Essa foi a fundação desse departamento que pertencia que era ligado à Sociedade Brasileira de Cardiologia, que ainda é, né? Agora é uma sociedade, mas também ainda ligada à Sociedade Brasileira de Cardiologia, e foi feita essa primeira reunião que estava, naquela ocasião, estava presente uma média de 68 pessoas, eu acho, por aí, em média, não estou lembrando exatamente o número, mas que era a fundação do departamento, que todos aqueles que estavam presentes eram membros fundadores e passaram a ser membros titulares, inclusive eu que estava presente também nessa reunião. Essa foi a primeira reunião do departamento e a fundação desse departamento. Foi a primeira reunião do departamento, reunião oficial, né? Foi lá no Hotel Casa Grande, do Guarujá. Basicamente reunia todo o pessoal que fazia naquela época, que eram poucos, né? 69 pessoas, que faziam essa especialidade, e foi apresentado os primeiros trabalhos científicos, né, naquela ocasião, de diversos lugares do Brasil. Uma coisa muito, vamos chamar assim, muito simples naquela ocasião, né? As primeiras experiências dos civis, e naquela época não existia nem angioplastia, era uma coisa que a gente
estava ligada mais à parte diagnóstica. E o que chamava a atenção foi uma reunião que deu para fazer no hotel, uma sala relativamente pequena, um auditório relativamente pequeno, e poucas pessoas, né, como 62, que foram os membros titulares da sociedade, e fundadores, né, da qual eu pertenço também. Foi um movimento iniciado naquela época pelos mais velhos, né? No meu caso, naquela época eu era mais jovem. Sim. Eu estava começando a minha especialidade naquela ocasião, era bem jovem, e as pessoas que representavam a nossa especialidade, mais antigos, que alguns já se foram, né? Como o professor Eduardo Souza, lá do Padanese, o do Arier, do Pierre Labruni, lá do Rio de Janeiro, Goldschall, hein? Dr. Goldschall do Rio Grande do Sul. Dr. Goldschall do Rio Grande do Sul. Se for me lembrando os nomes aí, eu vou lembrando. Né? Mas essas pessoas mais antigas, antigas daquela época, né? Alguns já deixaram, foi que realmente pensaram, fizeram uma reunião no congresso anterior para programar essa reunião no Guarujá, e eu fui naturalmente também, estava começando a minha especialidade, pegando carona desse pessoal, né? Então, naquela época, foi essas pessoas principais que foram os idealizadores desse departamento, que depois virou sociedade, né? Houve uma evolução através dos tempos, né? Foi a evolução da internet e tudo mais, né? Naquela época não tinha internet, né? Então naquela época a sucessão se indicava alguém indicado por alguma pessoa que representasse uma pessoa da época de importância para a sociedade. Alguém indicava e se fazia uma votação no próprio Congresso. Uma votação, tipo votação de escrever um voto para colocar na urna, né? Foi a primeira, desde que começou o departamento, até minha época, a votação era feita dessa forma. Hoje a votação é feita via internet, toda a votação, você faz a escolha pela internet, de uma maneira muito mais sofisticada, né? Mais simples, né? Mas era feita uma escolha de alguém que representasse alguma coisa da sociedade, né? E a partir daí, às vezes tinha 2, no máximo 3 candidatos, realmente eram 2, né? E se fazia disputa em nível de votação mesmo, daquela estilo antigo, né? E geralmente no Congresso da sociedade, né? Na minha época como presidente, nós fizemos 2 eventos, né, grandes assim. Um foi a comemoração, como eu já falei, de 10 anos da sociedade, e o outro foi o Congresso, né? Então era feito uma parte de cooperação no local onde era feito o Congresso, na cidade em que era feita, né, em algum lugar do Brasil, né? E geralmente se contratava uma equipe de eventos para que ajudasse na parte estrutural do Congresso, né? E a parte científica era feita pelos componentes da sociedade que faziam um programa do evento, né? Um programa científico, né? E a parte estrutural geralmente era contratado, mas até hoje é feito, contratado uma companhia de eventos que geralmente são da assistência a vários congressos de várias especialidades, né? Tem experiência nesse tipo de... Então era escolhida um local, à medida que foi crescendo, passou de hotel para
centro de convenções, né? E a partir daí, cada vez crescendo mais, e sempre com um apoio na parte, vamos chamar assim, estrutural, de companhias de eventos, assim, de grandes eventos, à medida que o Congresso foi crescendo, né? E a parte científica sempre foi feita pela sociedade junto com as pessoas que estão no local onde o Congresso ia ser realizado. Esse curso aí foi o primeiro curso da América Latina, né? Pegando a América do Sul e a América Latina, foi o primeiro curso ao vivo, de apresentações de casos ao vivo, realizados do laboratório do Caterino para um anfiteatro, foi o primeiro curso. E também com palestra de convidados nacionais e internacionais. Uma coisa muito interessante, realizado no Dante Pazzanese. O Dante apenas lhe forneceu a parte logística da coisa, que era o anfiteatro, né? As salas de Caterino, e as pessoas que participaram da feitura dos procedimentos, né? Eram pessoas convidadas de todo o Brasil, as pessoas que tinham que eram experts em algum procedimento especial, era convidado não necessariamente pessoas do Dante Pazzanese, também pessoas do Dante Pazzanese, como foi o pessoal do INCOR, o pessoal da Beneficência e outros lugares do Brasil. Então, a gente escolhia pessoas que tinham foco de certeza em algum tipo de procedimento, né? E era uma coisa que era feita uma transmissão da sala de Caterino Cardíaco, né? Que foi o início das intervenções, vamos chamar assim, né? Os procedimentos intervencionistas naquela ocasião, estava assim em pleno efervescência, né? Então era feito tanto de congênito, de válvulas, de coronária, do laboratório de Caterino, através de um sistema de transmissão para um telão, no auditório lá do Dante, que é um auditório grande, né, em torno de 150 lugares naquela época, né, era o suficiente. E se fazia os procedimentos, depois tinha as palestras, entre um procedimento e outro tinha uma palestra, uma conferência, uma mesa redonda, alguma coisa assim. Então foi o primeiro com esse formato, entendeu? Depois aí a coisa começou a andar de uma maneira regular, né? Ele não tinha uma sede, tá? Ele era geralmente gerido, a gestão era feita através do seu presidente no local onde ele trabalhava, geralmente, né? Por exemplo, aqui, no tempo que eu era secretário do Ariê, era no INCOR, aqui, que trabalhava aqui também, ou na casa dele, uma coisa assim, que ele não tinha uma sede ainda oficial, né? Então era uma coisa ainda em fase de evolução, né? Não tinha uma sede ainda. A sede ela foi comprada na gestão do Mangione, que ele participou, né? Então, à medida que o departamento foi crescendo, aumentando o número de sócios, contribuições, tal, foi tendo capital, aí foi sendo mais profissional nessa parte de ter a sede, de ter um lugar específico para montar o local da sociedade, né? Então era uma coisa ainda em fase de evolução, na minha época, né? Eu estava na terra dele, né? Que eu estava lá, ele era cearense, ele estava lá, e foi indicado ele, foi indicado, a Areia me indicou, outra pessoa indicou ele, e tinha essas duas chapas. O voto secreto realmente eu não lembrava, mas foi uma campanha política muito acirrada naquela época, assim, porque eu estava na terra dele, ele era candidato e eu estava aqui, São
Paulo para lá, né? Então era secretário ali. Quando você se candidata, você na verdade você não se candidata, você é indicado, né? Você aceita ou não, né? Eu aceitei, então eu passei a ser o candidato. Não fui eu que cheguei lá, eu quero ser o candidato. Eu fui indicado, fui candidato. Então, de um modo geral, isso é muito comum, chegam as pessoas que estão ligadas a você, ex-colegas de residente, amigo, tal, de um lado e do outro, né? Que se aproximam de você espontaneamente, sem você chamar ninguém, e falam assim, olha, eu vou fazer o cabo eleitoral, né? Então, vários deles se aproximaram e fizeram um papel assim, muito interessante de se aproximar, falar com um, falar com o outro, fazer uma campanha política mesmo. Todos os presidentes que passaram na SPHCI, eles passam a ser participantes do Conselho Consultivo Permanente, né? Então eu sou do Conselho Consultivo Permanente. Quando estoura uma bomba qualquer que não chega a ser resolvida, esse conselho se junta, que é a parte mais alta da sociedade, que é o Conselho Consultivo Permanente. São os ex-presidentes que se reúnem, os que estão vivos, né? E se reúnem para tomar uma decisão final, né? Isso eu faço parte. Hoje também, eu fiz parte várias vezes, depois de fui presidente, de departamento científico e outros departamentos, outras coisas. E hoje eu sou do SPC, que é a Comissão Permanente de Certificação, que certifica os médicos que podem ser membros titular ou não, né? E os serviços também que possam ser serviços de treinamento para a especialidade, né?